Vambora, galerinha, para mais um vídeo do canal Historiando com Jane Lobo. E hoje vamos falar sobre a independência das 13 colônias. As lutas para a independência da América iniciaram-se na segunda metade do século XVII, motivadas pelo endurecimento das medidas de fiscalização da coroa e do parlamento inglês, ameaçando a autonomia e desenvolvimento das colônias. Dois principais fatores foram responsáveis pela mudança de procedimento da metrópole em relação à colônia: a Guerra dos 7 Anos, guerra que envolveu vários países europeus e se deu em um amplo espaço geográfico no continente da África, América e Europa. O principal motivo foram posses territoriais, tanto na Europa quanto na colônia, disputa marítima, disputa comercial e disputa por mercado consumidor. Se o país estava em crise por estar envolvido com a guerra, precisava arrecadar mais, e as 13 colônias eram o alvo das cobranças abusivas da Inglaterra. Outro fator foi a Revolução Industrial. Com o desenvolvimento capitalista, era preciso exportar cada vez mais mercadorias, expandir os lucros, e a colônia era um promissor mercado consumidor. Para reaver o monopólio comercial com a colônia, começa a ser implementada uma série de leis. A Lei do Açúcar aumenta o imposto sobre os produtos comercializados. Caso a colônia comprasse açúcar de outro país que não fosse a Inglaterra, até poderia, mas pagaria ainda mais caro. A Lei do Selo falava que todo documento impresso deveria receber um selo real, incluindo cartas particulares, jornais periódicos, entre outros. E o selo era pago, claro. Atos Townshend aumentavam as tarifas alfandegárias sobre vários artigos de consumo e estabeleciam tribunais alfandegários na América para uma maior fiscalização. Em 1773, é instituída a Lei do Chá, onde os colonos deveriam comprar chá somente de uma empresa de Londres, a Companhia das Índias Orientais, enfraquecendo assim o seu poder de comércio. Como resposta a essas medidas, os colonos, disfarçados de indígenas, lançaram ao mar o carregamento de 3 navios, e esse episódio ficou conhecido como Festa do Chá de Boston. Como toda ação, há sempre uma reação de mesma intensidade e direção, porém de sentidos opostos, como já dizia Newton. Em 1774, vem a resposta da metrópole com as leis intoleráveis, que, como já diz o nome, tolerância zero para a colônia. A primeira lei foi a Lei do Porto de Boston, onde foram fechados o porto comercial da colônia e só seria reaberto quando fosse pago o valor de toda a mercadoria que foi lançada ao mar. A lei do aboletamento ou aquartelamento, onde os colonos deveriam hospedar os oficiais da coroa britânica, os casacos vermelhos, que vinham auxiliar na administração colonial. Os colonos começam então a pensar em uma saída para a tamanha opressão da coroa e do parlamento britânico. As 13 colônias não partilhavam sentimentos de unidade e nem tinham características de organização iguais, mas naquele momento tinham um único inimigo: a dominação colonial britânica. E em 1774, resolvem realizar o primeiro Congresso Continental, onde as principais reivindicações eram a falta de representação americana no parlamento inglês e o fim das taxações. Ainda não tinha uma ideia clara de independência. Como nada mudou de um ano para o outro, em 1775, realizam então o segundo Congresso Continental.
Este vai ser somado com o apoio dos setores conservadores do Sul e as ideias iluministas. Neste momento, fazem propostas de independência da Inglaterra. Alguns nomes irão se destacar durante todo o processo de independência norte-americana. George Washington, que será o primeiro presidente dos Estados Unidos após a independência, que neste momento é o comandante das tropas rebeldes revolucionárias. Thomas Jefferson, que irá redigir a Declaração de Independência em 4 de julho de 1976, data comemorativa da independência dos Estados Unidos. E Benjamin Franklin, que foi o representante das 13 colônias dentro do Congresso inglês e um articulador buscando o apoio da França na Guerra da Independência. As lutas pela independência irão se prorrogar até 1783, quando é assinado o Tratado de Paris, pelo qual a Inglaterra reconhece de fato a independência americana. A Constituição dos Estados Unidos é aprovada em 1787 e tem uma proposta federalista, que é a forma de organização política adotada até hoje, onde se tem estados independentes, regido por um poder central, o presidente. A independência ainda contou com alguns fatos importantes, como a sua colonização de povoamento ter sido realizada pelos puritanos, pessoas que fugiram do peso da monarquia absolutista, principalmente das perseguições religiosas, e já trouxeram consigo concepções burguesas. Durante a Guerra dos 7 Anos, foram tragos também vários armamentos ingleses, pois era preciso armar os colonos para que esses ajudassem a Inglaterra na expulsão dos franceses. E para se vingar da Inglaterra, a França, então, irá ajudar aos Estados Unidos a realizar a Guerra da Independência. A independência dos Estados Unidos pode ser considerada uma experiência revolucionária, pois houve vários conflitos com vitórias da soberania popular sob o controle da metrópole. Mas esse fato não trouxe o fim de velhas estruturas sociais conservadoras, como a escravidão e a campanha contra os povos indígenas. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo no canal Historiando com Jane Lobo.